Diferente do que ocorre com boa parte das pessoas que entram na pós-graduação imediatamente após terem terminado a graduação, no meu caso o processo foi um pouco diferente. Eu fiz psicologia nos anos 70, do século passado já, depois pedagogia, e depois de muitos anos, já com 44 anos, eu vim fazer o mestrado na Unicamp e algum tempo depois o doutorado, né? Eu entrei, na verdade, em 2003, comecei a cursar em 2004. Isso traz alguns efeitos diferentes que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Um deles foi estranhado, inclusive, no momento da entrevista, no processo seletivo, que a pessoa que estava junto com o professor Guilherme, que veio a ser meu orientador, Guilherme Duval Toledo Prado, estranhou, né, o fato do meu currículo ser bastante grosso, digamos, né, a comprovação dos eventos de formação, das experiências profissionais que eu tinha, era uma pastona. E essa pessoa, que hoje nem está mais na Faculdade de Educação e nem na Unicamp, estranhou e tratou assim a minha iniciativa de prestar o mestrado como algo do tipo assim, mas com essa carreira já consolidada, o que você está fazendo aqui afinal? O que você quer aqui afinal? Foi um começo bem estranho, a meu ver, né? Apesar do acolhimento do professor Guilherme. Mas isso foi só a primeira experiência, depois eu só tive boas experiências na passagem pela Faculdade de Educação, no programa de pós-graduação, nesses dois momentos do mestrado e do doutorado, né? Então aconteceu que eu nem tinha, na verdade, uma intenção de fazer mestrado e doutorado, porque já tinha, como eu disse, um percurso profissional consolidado. Trabalhei muito tempo como professora, alfabetizadora, depois fui ser, na época que o professor Paulo Freire foi secretário da Educação, fui ser formadora de professores alfabetizadores, depois fui ser coordenadora pedagógica de uma escola inovadora do ponto de vista pedagógico, uma escola de paz, fundada em São Paulo nos anos 90. Depois fui fazer assessoria para equipes do Ministério da Educação em reorientação curricular e formação de professores. E atualmente, desde o início dos anos 2000, já quando eu entrei na Unicamp, estava no Instituto Albaporu, que é o instituto que eu participo até hoje, né? Que faz parcerias com secretarias municipais de educação, secretarias estaduais, universidades, ONGs, instituições educativas e de cultura de diferentes matizes. Então, eu estou dizendo isso porque não é um percurso muito comum, né? E tudo que aconteceu na minha vida como pesquisadora, orientada pelo professor Guilherme, foi muito profícuo e uma contribuição assim imprescindível para a minha constituição como pessoa, como profissional e como acadêmica, né? O professor Guilherme abriu a possibilidade da invenção para mim, que é fundamental. Eu não consigo sobreviver sem um trabalho criativo de qualquer natureza, tanto que eu vivo inventando trabalhos, ideias, propostas, coisas, né, para poder me manter ativa e instigada com a produção de algo que é obra minha, digamos assim. E com o professor Guilherme eu tive o prazer de poder inventar coisas do tipo assim, produzir o registro das duas pesquisas em forma de cartas. Já era uma tradição do GPEC há muitos anos, quando eu entrei, a escolha por abordagens narrativas no registro da pesquisa, mas cartas mesmo não. Foi a primeira vez, né?
Tive também a oportunidade de ousar, do ponto de vista metodológico, a criar uma variação de pesquisa narrativa, que também é uma abordagem já adotada há muito tempo no GPEC, mas que essa variação que eu sistematizei no meu trabalho, chamada por mim e pelo professor Guilherme de pesquisa narrativa em 3 dimensões, pressupõe uma articulação de 3 lugares de narrativa na pesquisa, que é nas fontes de dados, na produção de conhecimento e no registro, né? Isso também trouxe algo novo, que foi o fato da escrita do texto que registra a pesquisa acontecer desde que ela começou, e não como em geral ocorre, que a partir do momento se costuma dizer que deixou-se o campo e passou-se a escrita do texto, né? Isso foi muito instigante para mim. Poder inventar formas, variações, né, de algo que já existia, mas com um tom que tinha a ver com a reflexão que eu fazia, o trabalho que eu estava desenvolvendo e tudo mais. Pude também usar num outro sentido, que foi motivo de estranhamento para algumas pessoas, que foi tomar o que os sujeitos trouxeram como contribuições, no caso da pesquisa do doutorado, como fundamentação teórica. Então, geralmente a fala dos sujeitos não é considerada fundamentação teórica, esta sim buscada em outras fontes, né, de autores que publicaram com reconhecimento na área específica e tudo mais. Entretanto, como a minha pesquisa de doutorado pressupunha uma reflexão do sujeito sobre o próprio processo de comunicação online, eles trouxeram para essa reflexão uma riqueza grandiosa que não havia na época na bibliografia, falando do conhecimento experiencial nesse domínio, né? E isso me fez ter essa ideia também, apoiada pelo professor Guilherme, de tomar a fala deles como fundamentação mesmo, né? Além das referências teóricas convencionais. E pude também, logo na entrada, quando eu cheguei, me deparar com a abordagem de pesquisa que o professor Guilherme adota e que me apresentou, digamos assim, né? Que foi extremamente relevante para que eu pudesse ver que eu já era pesquisadora de antes, quando eu era professora alfabetizadora, quando eu fui formadora de professores na época que Paulo Freire foi a secretária de Educação em São Paulo, depois nessa escola que eu me referi, e sempre. Por quê? Porque a abordagem de pesquisa, que pressupõe que é possível fazer pesquisa também fora da academia, é de que o que diferencia a produção de conhecimento como pesquisa de outros conhecimentos produzidos na vida e na profissão, é o fato de que é preciso ter uma questão para a qual se busca resposta, é preciso buscar interlocução teórica ou com pares, parceiros, enfim, que possam ajudar a olhar para essa questão de pesquisa e encontrar soluções, respostas, esclarecimentos, enfim, o que for. Aí um processo de sistematização dos dados obtidos nesse conjunto de interlocuções realizadas para buscar resposta para a pesquisa, uma análise disso tudo com conclusões ainda que parciais, né, que são inconclusões muitas vezes, e um processo de registro disso tudo para ser compartilhado com outros profissionais.
Eu sempre fiz isso e foi uma grata alegria descobrir que então eu já era pesquisadora de antes de entrar na universidade para fazer pesquisa acadêmica, né? Então, acho que essas foram algumas das boas surpresas que eu tive, além de fazer muitos amigos num grupo de pesquisa que é muito acolhedor e que eu tenho no lado mais afetivo do meu coração, que é o GPEC, uma gente bacana, humana, que olha para as coisas de maneira muito diferente do que habitualmente ocorre, né? Então isso tudo é algo que me parece importante compartilhar com outros pesquisadores, com interessados em saber como é que as coisas acontecem nesses percursos de pesquisa como aconteceu comigo. E então é isso, foi para mim uma grande alegria. E eu procuro fazer jus ao investimento que, por participar de 2 momentos, né, de um curso de pós-graduação, eu tive a sorte de ter em mim um investimento de dinheiro público, né, uma vez que é uma universidade pública, e eu procuro sempre devolver à comunidade educacional, à sociedade de um modo geral, aquilo que pude aprender nesses processos. Tanto que assim que meus textos foram aprovados, eu compartilhei com um número enorme de profissionais que eu conheço no país inteiro, para que, caso fosse útil para eles, eles já pudessem fazer uso, porque de imediato eu não tinha interesse em publicar em livro físico, né? Então é isso.